Olá, pessoal. Esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima. Eu sou Fábio Grado Dias. Eu, Ricardo Acaiaba. Bruno Cardoso. E aí, pessoal, voltando a gravar, tá certo? Segundo episódio do ano aí, tá certo, nessa casa maravilhosa, comidinha mexicana hoje aqui, tá, cara. Você viu? Tá chique o negócio hoje aqui. Tá foi surpresa hoje. Canequinha surprise aqui do Fábio Guirado Dias, que todo mundo querendo saber o que tem dentro da caneca, a gente não pode contar, Ricardo. Não, isso aí... Melhor não, né? Melhor não ficarem sabendo que... Pra quem nos acompanha no no vídeo aí, vocês podem dar uma checada no que eu tô dizendo aí. Bruno, o que você conta de bom, Bruno? Eu queria perguntar por que a gente segue essa sequência de apresentação, hein? Você sabe que eu não sei. Foi desde o primeiro. Foi desde o primeiro, cara. E foi uma coisa meio natural, né? Tá no quarto ano e agora ele tá ganhando pela cara. Quarta Mas que temporada. a gente sempre fala nessa Mas sequência. eu lembro, a gente combinou pra não ficar um falando junto com o outro. Essa é igual artigo científico. Primeiro autor. Você sabe, Bruno, que é artigo científico... Sabe O quem último autor é o mais O importante. último autor é o mais importante. É isso que eu tô falando. Isso é o mais importante. Então, o último autor é o mais importante, é o líder do grupo, né? É o dono da casa. É o dono da Pega casa. a bola, né? Se não jogar, pega a bola e vai embora. Exato. Ô, Ricardo, a gente estava conversando aqui antes de começar o episódio, parece que você e o Fábio têm um caso interessante em comum aí. E não vai ser o caso do episódio de hoje, mas você podia dar um pitaco de 2 minutos para estimular nosso ouvinte para os próximos episódios aí. Mas nós temos que preparar esse caso aí. Mas esse é caso legal mesmo esse dá caso? uns 5 episódios. Dá uns 5 Ó, Não, mas é... a gente não vai falar quais foram os profissionais, que especialidades e aonde ela acompanhou. Mas é uma história de 3 anos. 3 anos do quê, Fábio? Ó, quando eu conheci a paciente, ela apresentava febre há 2 anos. Então presta diária. atenção. Então a gente vai ter que fazer 2 episódios, porque um vai ser esse caso seu, e eu vou trazer um caso aqui, Ricardo, de um paciente com febre há 2 meses. Tá certo? Ah lá. Que febre é um negócio complicado de avaliar, né? E quando cai aquele negócio lá, febre de origem indeterminada, eu quero morrer quando vê aquele negócio lá, porque a gente sempre fica preocupado com febre como sendo motivo de infecção e muitas vezes não é, tá certo? Não sei se o caso de vocês é infecção ou não, vamos deixar essa pulga atrás da orelha dos nossos ouvintes aí. Vamos. Ô, Bruno, Sim. eu acho que vai ter recomendação no final, que eu tô vendo ali uma pilha ali do seu lado, né, Eu Bruno? não sei, assim, eu tenho lido umas coisas bem diferentes ultimamente, viu? Esse filme tá bem atual, esse livro, né? Esse livro é tá bem bem atual. atual. Depois eu vou comentar um pouquinho, mas Então tem recomendação hoje no fim. tem recomendação. Tem 2. Tem um que eu não li ainda, que eu comprei. Tá. Né? Eu sou o melhor cliente da Da entregadora Amazon. de livros. Fala logo da Amazon. Fala que você tem Prime, cara. Você tem Prime? O que eu faço na vida é comprar livro. Então, não vou ler nunca. Eu mas tenho vou Amazon Prime, comprar. mas pra poder comprar os livros sem frete. Tá certo? Eu também, mas o Bruninho, né, inclusive para aqueles que querem prestar clínica aqui, o Bruninho abastece os residentes e os internos com paçoquinha. Ah, ele compra os alunos? Ele compra é isso? na Amazon. Nossos Ele compra na alimentos Amazon, sabia é disso? café e paçoca. É? Sabe aquelas paçoquinhas? Gostosa paçoquinha. Vem tipo um caminhão baú trazer o paçoquinha pra ele. Ele Você compra. sabe que outro dia eu entrei no meio da reunião, tava lá essas paçocas, eu não sabia, Pegou cara. 2, viu? Pior que tava... Cara, tomei Eu nunca vi essas paçoquinhas. eu não vou falar o que os alunos falam, mas tomei uma cravada do Bruno essa semana, cara. Depois eu conto pra vocês, cara. O aluno dando uma cravada no ex-professor. Foi mais ou menos. Eu achei que era só meu pai gostar da paçoquinha. Seu pai gosta? É, os residentes, pra não deixar ele bravo, leva a paçoquinha. Ah, mas é uma boa Quando estratégia. tem algum problema, eles dão primeiro uma paçoquinha. Mas assim, é interessante porque você ativa 2 coisas. Você dá glicose e como ela é um pouco salgada, tem bastante sódio, você já melhora a pressão. Então melhora a circulação e a glicemia. Olha só, cara. Ô, Fábio, parece que você que vai ser o dono da bola hoje aqui, cara. Eu não curto muito quando eu que sou apresentador do caso, mas... Você hoje já seria- fala pouco, né, cara? Senão você... Eu vou falar o caso. Aos ouvintes, o pessoal não conhece o caso. Aliás, nos últimos episódios dessa e da última temporada, normalmente quem sabe o caso é só quem tá apresentando, né? O nome disso é pegadinha, cara. Exato. Então, olha só, esse é um caso antigo, mas eu achei interessante por causa da temática trazê-lo para a discussão aqui. Então, é um paciente do gênero masculino de 31 anos, que é natural e procedente da cidade de Mirassol, que é a nossa vizinha, para quem nos ouve de longe. A queixa principal dele era icterícia há 20 dias.
Num primeiro momento, a sintomatologia dele era bastante inespecífica. Tinha um quadro de astenia, anorexia e começou a perceber as escleras amareladas. Associado a isso, uma urina de uma tonalidade mais escurecida. E aqui eu tenho que fazer só um parêntese, que o paciente é daqueles... não são dos melhores informantes. Então você tinha que ativamente perguntar algumas coisas, então às vezes até ele responde de modo coagido. Com receio de induzir a história. Exato, né? Porque, por exemplo, ele fala urina de coloração mais escurecida e fezes um pouco mais claras. Não, o que é isso, objetivamente? Exato. Eu não caracterizei isso como acolia fecal, porque é o que vai passar pela cabeça de todo mundo, né? Bom, então, 10 dias antes, né? Então, nesses primeiros 10 dias, ele passou só com percepção de escleras amareladas, um pouco de astenia e cansaço. E aí vocês vão me perguntar, por que ele não procurou o serviço de emergência nesse momento? Porque 5 anos atrás, ele havia apresentado um episódio semelhante, com duração mais curta, 2 dias de icterícia, que melhorou espontaneamente. Ué. Como ele é tigrão, falou, vai melhorar de novo. Tigrão é ótimo, Fábio. Então, exato. Deu aquela arranhada. Com 10 dias, então, da admissão, ele começou a ter uma percepção de perda ponderal. E dava para notar isso no exame físico. Ele não se pesava, mas pelas roupas largas. Né? Aí já muda um pouco as coisas que eu estava pensando aqui. Perda ponderal. E com 2 dias, ele começou a ter dor abdominal em hipocôndrio direito, certo? E a sensação de aumento do volume abdominal. E aí ele resolveu procurar o serviço médico de emergência. Sem náuseas ou vômitos? Sem náuseas ou vômitos. Tá, fica difícil, assim, a gente de bate pronto, né, fazer algumas hipóteses diagnósticas, mas, por enquanto, né, eu vou querer fazer algumas perguntas aqui. Eu não percebi a etnia do paciente, ele é branco ou não branco? Ele é caucasiano. Caucasiano, tá. Porque às vezes fica mais fácil de perceber icterícia na pessoa branca do que no negro. Falo isso até por conta própria, por ser negro. Então, às vezes, confunde no exame físico que o negro tem uma esclera um pouquinho mais amarelada. Isso é verdade. É natural isso daí. Então, o paciente é branco, então ele notou icterícia. Tá? Há 2 anos, Fábio? 5 anos atrás que teve... Há 5 anos. 5 anos, né? Teve um episódio semelhante a esse, mas com curta duração e não tinha os outros sintomas que você acabou de Foi só a percepção de comentar. Então, assim... sem saber o que é, né? Então, será que ele teve um cálculo em via biliar, tá certo? Que migrou e tal, ficou parado e migrou? Puta, mas ia ter mais sintoma, provavelmente, né? Dor abdominal e tal. Para ficar ictérico com cálculo, geralmente está obstruído. Está obstruído, dor, né? A via biliar tem dor. Então, você está falando, é uma coisa pouco provável, né, Ricardo? Tá? E uma coisa que me ocorreu aqui, né? Algum desses episódios, principalmente o de 5 anos atrás, é que o doente é mal informante, né? Foi desencadeado por algum fenômeno, assim, alguma coisa de estresse, alguma infecção, alguma coisa assim? Exercício extenuante? Não. Então, assim, ele tem uma memória muito vaga dos... É que é difícil lembrar coisa de 5 anos atrás. Vamos ser sinceros mas, nós aqui, né, cara? O que nós sabemos... Mal lembro que eu almocei hoje. O que ele, quando questionado, ele falava que medicações ele sabe que não fez uso, porque ele não tem comorbidades. O único histórico antecedente pessoal dele foi uma apendicectomia quando era adolescente. Então assim, antes, há 5 anos atrás, o sujeito tinha 26 anos. É que me ocorreu aqui, né, você comentando, a possibilidade lá atrás de ter... Como é que é o nome daquele negócio mesmo que dá quando o paciente fica estressado? Gilbert. Né? Gilbert. Síndrome de Gilbert. Assintomático, E assintomático. Não tem nada, fica ictérico, passa sozinho, estresse e tal. Já tem um colega de residência que tinha. Você tem? Eu tenho. Gilbert? Se você me ver privado de sono, mais estressado, eu fico com esse claro um pouco amarelo. Descobrindo as coisas. Descobrindo aqui, ó. Eu ia falar que tem um aluno que tem, e quando tem semana de prova, não dorme, não se alimenta direito, ele fica ictérico, aí depois melhora. Então tem período se você reparar, minha esposa, tive um professor, Marcelo Maia, que quando eu estava no 5º ano, ele notou, ele me perguntou, eu falei assim, olha, professor, eu acho que sim.
né? Então, assim, eu nunca fiz a dosagem da minha bilirrubina, totais, frações, para ver indireta um pouquinho aumentada. Mas o curso da doença é benigno. É benigno. Então fala aí na câmera da verdade. Você lembra disso? Então, assim... Mas é por isso que pelo curso ser benigno, né? Que eu nunca fui atrás de... O diagnóstico, meu autodiagnóstico é clínico. Tá, então tá, ok. Não, mas não bate, Gilbert, tá certo? A não ser que ele tenha duas coisas, né? Tá? Com a história atual desse paciente, de emagrecimento, de dor em hipocôndrio direito, tá? Quando você comenta ali das fezes mais claras, a urina mais escura, a primeira coisa que me veio à cabeça era a colia fecal e colúria, né? Com uma síndrome obstrutiva, tá certo? Mas por enquanto eu deixo em aberto aí, não sei se vocês têm algumas ideias. Eu lembrei de um caso agora que tinha Gilbert, era homem jovem também, tinha Gilbert e chegou para mim depois com artrite, com proteinúria, com FANT, DNA e tal, ele tinha um lúpus, mas ele já tinha uma história de Gilbert prévia. Então eu ficava morrendo de medo de fazer anemia hemolítica pelo lúpus e eu não conseguia distinguir o que é um que é outro. Porque aí vinha um pouquinho aumentado, eu falava, nossa, será que eu tinha que ficar fazendo os testes de anemia hemolítica? Mas, teve as duas coisas. Nada impede que uma pessoa tenha duas doenças, né? Então, assim, só para poder ficar esperto aí. Quem sabe não é o caso aqui, né? Muito bem. Vamos em frente, então? Então, eu ia perguntar de diagnóstico anatômico, mas acho que eu vou falar exame físico primeiro. Isso, acho que é melhor. Que a Caiaba gosta do... Eu gosto desse linha de raciocínio, diagnóstico sindrômico anatômico, né? O exame físico, lógico que é melhor, mas o quadro aí de icterícia, acho que dá pra gente começar a pensar assim, ou tem algum problema de via excretora, né? Ou tem alguma, digamos assim, produção exagerada de bilirrubina por hemólise, alguma coisa assim. Então, aí a hora que ele começa a ter sintomas abdominais, aí acho que fica mais relacionado a fígado e vias biliares, né? Pela história. Muito bem. Então, Bruninho, que o Bruninho está... Para quem estiver assistindo, o Bruninho está projetando os slides aqui. Na verdade, eu coloquei só o primeiro, mas dá para eu colocar os outros aqui. Então, porque no exame físico, então eu já vou adiantando. Ele foi considerado irregular estado geral. Ele estava... A percepção de quem o examinou no pronto atendimento, ele estava descorado 2 cruzes em 4. Eu acho até interessante, né? Porque ele estava bem ictérico o paciente. Você perceber que está descorado... É difícil, né? É difícil dele. Então agora está projetado aqui o exame físico, ó. Que estava descorado 2 cruzes em 4. Mas se analisando a mucosa, dá para fazer isso. Dá para você ver as duas coisas. Mas não é fácil. No pulmonar o exame físico do tórax dele estava nada digno de nota. No abdômen, Bruninho, que é o nosso mestre de exame físico abdominal, tinha murmúrio, ruído hidroaéreo principalmente com modelo, né? Se tiver um modelo experimental vivo, muito né? bom. Reza a lenda. Há esse vídeo na internet do Bruninho examinando. Não sei se tem na internet, mas o vídeo é verdadeiro. Vocês vão perceber que sou eu, porque não aparece o rosto, só pelo abdômen trincado. Tá? Vou fazer uma brincadeira aqui. O nariz vai crescendo durante expectativa e realidade, mas tudo bem. Vai em frente, senão o pessoal perde ali no raciocínio. Vamos lá. Então, o ruído hidroaéreo estava presente, o fígado estava palpável e doloroso, o fígado doloroso a palpação a 4 centímetros do rebordo costal direito. Não tinha maciez móvel ou semicírculo de Skoda. E tirando a palpação hepática, o abdômen era indolor e o traube estava livre. Certo. Tanto extremidades quanto o exame neurológico encontravam-se normais. E aí, cara? O que você acha, cara? De achado importante, além da icterícia, né, descorado aí, é o fígado, né, que chamou a atenção. Então, dentro da linha de raciocínio que a gente vinha de diagnóstico sindrômico ou anatômico, reforça mais uma vez a suspeita do problema estar ali, fígado e vias biliares, né? De repente, o fígado pode ser consequência de um problema de vias biliares também. Ô, Bruno, você é o professor de propedêutica, tá certo? E vai corrigir esse exame físico, tá certo? O que está faltando de colocar nesse exame físico abdominal, Bruno, assim, na sua prova de propedêutica, Bruno? Vai lá. É legal falar que nem sempre um fígado palpável é um fígado aumentado de tamanho.
né? A gente tem que fazer hepatimetria. Perfeito. Né? Porque a impressão, assim, pelo quadro clínico de icterícia, dor hipocondríaca, parece que o fígado aumentou, está inflamado, estendeu cápsula, né? Por isso que ele está doloroso. Mas tem que fazer hepatimetria, geralmente de 8 a 10, dependendo do biotipo, chegando até 12. Mas esse fígado parece um fígado aumentado, então teria que fazer hepatimetria. Como é que faz hepatimetria, Bruno? A gente faz com a percussão, né? Lembrar que o exame abdominal do fígado aí, a gente não tem uma sequência diferente do exame físico habitual. Geralmente a gente faz inspeção, né? Nos órgãos aí. Depois a gente faz palpação, ausculta, né? E no abdominal a gente geralmente faz primeiro a ausculta, depois a palpação, porque à medida que você vai fazer a palpação, você pode estimular ruído hidroaéreo, enfim. E aqui, no caso, a gente vai fazendo a percussão, você começa desde região hipocôndrio direito, inframamária, e você vai pegar o som claro pulmonar do pulmão, vai descendo, maciçez, e a hora que terminar a maciçez, você vai medir, né? É bom a gente dar uma dica. A linha média, né, do hemitórax direito. Linha hemiclavicular, né? Hemiclavicular, exato. Hemiclavicular. É a gente saber mais ou menos quanto que mede o nosso dedo, né? Pra gente já não vai ter uma régua na hora, mas você mede antes seu dedo e você quantifica em dedos, né? O meu é 1,5 cm, né? Dedão, hein, rapaz? Não. 1 centímetro, vai. Por isso que eu engordei, o meu é uns 2. Então, na verdade, assim, parece que... Desculpa. É um quadro, uma síndrome ictérica aguda, né? Dolorosa, né? Tem um quadro abdominal doloroso. E é interessante que é afebril, aparentemente, né? Então, talvez algumas causas infecciosas a gente pudesse pensar menos prováveis, não que a gente exclua, mas menos prováveis aí. Boa, Bruno, bem lembrado. Então, assim, nós estamos voltando. Talvez não tenha nada a ver o quadro de icterícia de 5 anos atrás, ou se tem a ver, não foi com os mesmos comemorativos de agora, tá certo? O Bruno deu uma boa dica, né? Não tem febre, isso não exclui doença infecciosa, mas não chama muita atenção. E já tem quanto tempo mesmo de evolução? 4 semanas? Aqui 20 dias. 20 dias. Outra coisa, o paciente tem um emagrecimento, tá certo? Apesar de não ter febre, tá? E o Ricardo, um diagnóstico sindrômico e agora mais anatômico, ele acha que é mais fígado e via biliar, né? Você sabe que eu só queria fazer uma notinha aqui, estou gostando do raciocínio que vocês estão fazendo. Para o ouvinte, quando vocês se depararem numa sala de emergência com alguém com uma icterícia de instalação aguda, subaguda, tem três coisas que a gente tem que pensar que são que levam o paciente ao óbito muito rapidamente. Hepatite aguda grave, evoluindo para insuficiência hepática, algumas situações de anemia hemolítica, algumas das etiologias, e colangite. Que não parece ser o caso aqui. Então assim, naquela visão inicial, a gente ainda está pré-exames, mas está admitindo esse paciente na sala de emergência, essas 3, a princípio, nesse momento, não parecem se caracterizar. Assim, não ainda um quadro de hepatite aguda, fulminante, grave, mas um quadro de hepatite aguda, sim. Que talvez ainda vai evoluir, Você sabe, Bruninho, que eu estava recentemente lendo um negócio assim, só terminologia, já que a gente está aqui no ambiente acadêmico. O ambiente não. Tá certo. A casa é ótima, a comida é boa, mas o raciocínio é puramente acadêmico. Ambiente, a discussão. A gente está bem informado, mas assim, a gente chama de hepatite aguda aquela situação que você tem um aumento, né, das transaminases, certo? Num paciente, eventualmente, que não tem um diagnóstico de uma hepatopatia crônica. Senão você vai chamar, às vezes, de uma hepatite crônica descompensada, né? Hepatite aguda grave, você, além do aumento de transaminases, você tem que ter ou alteração de bilirrubinas ou coagulopatia. Alteração de função. De função, tá? Só que você chama de insuficiência hepática aguda quando você tem, além do laboratório de icterícia e de coagulopatia, a encefalopatia hepática. Então, por definição, né, a gente fala de insuficiência hepática aguda, né? E essa terminologia é importante, não é só meramente uma questão de nomenclatura, porque isso vai ter uma avaliação na questão do transplante de fígado. Isso. E aí, tem uma outra classificação que é interessante, que é dos pacientes que vão evoluir para insuficiência hepática, a classificação de temporal, se ela é hiperaguda, aguda, subaguda ou é um quadro crônico.
Porque, por exemplo, do tempo do primeiro dia que o paciente se torna ictérico, até ele apresentar a encefalopatia, se esse tempo for menor que uma semana... Aí ele está enroscado. A gente fala que essa é uma insuficiência hepática hiperaguda. Só que, pasmem, o prognóstico é melhor. É mesmo? É. Certo? E algumas etiologias, depois ao longo do episódio, eu vou falando para vocês assim, se ela é hiperaguda, aguda, subaguda, você vai pensando mais em algumas etiologias. Certo. Por exemplo, paracetamol, ela é hiperaguda. Só quem crê quem fala. Vou falar para você. Você não tem um bom prognóstico. Não, alguns casos. Mas eu tô falando assim, por exemplo, a hepatite B aguda, hepatite A, hepatite E, sim, né? Sim. Elas tendem a ser mais hiperaguda. A chance de recuperação espontânea funcional é maior. Se do primeiro dia da icterícia até a instalação da encefalopatia você tiver entre 1 a 4 semanas, você chama de aguda. Talvez seja o caso dele. Certo? Se ele ainda fizer encefalopatia. E essa aguda, você pensar em algumas outras possibilidades, né? Então, uma hepatite B aguda, que é das virais é a mais comum, causa de insuficiência hepática aguda, certo? Eventualmente aqui se encaixa causas vasculares, uma hepatite isquêmica, um Budd-Chiari, mas aí teria ascite junto nesse cenário, certo? Agora, se você tem com mais de 4 semanas até 12, você chama de subaguda, certo? Então, as farmacoinduzidas não paracetamol, elas normalmente são subagudas. Uhum. E se esse tempo se decorre mais de 28 semanas, você chama isso de hepatite crônica. Boa. Que depois eu vou falar aqui mais para frente no episódio, que eu achei interessante esse raciocínio. O tempo de evolução pode te sugerir eventualmente algumas hipóteses. Claro. Bom, a gente precisa pedir exame, pessoal. Então, vamos Acho lá. que ninguém nega que vai pedir bilirrubina aqui do doente, né? Eu vou pegar para aqui ver o grau de icterícia. Agora eu vou pegar aqui a colinha dos exames, e que o não tipo, tá na... né? Ô, Bruno, você tem a cola dos exames aí, Bruno, Não, no slide? aí sou eu. Mas tem no slide? Não tem. Não tem. Não, eu não pus no slide. Eu tenho que falar aqui, ó. Então, vocês falam os exames, eu vou falando o resultado aqui. Já dá os exames aí, Fábio, para poder adiantar. Então tá bom, Vocês vai. querem? A gente tá com pressa e quer comer. Cara, eu tô com uma fome lascada, que tá tão gostoso, cara. Hoje ele tá mais prático. Eu vou começar pelo hemograma, tá? Eu também acho. Então, hemoglobina de 10,5, com hematócrito de 32%. 31 anos o paciente tem. 31 anos. Então, para um quadro sem comorbidades. Assim, que não é tão insidioso assim, uma anemia não era isso que eu esperava, não. Então, vamos lá. Vocês querem o padrão de anemia? O VCM dele era de 76, então microcítica. Com RDW de 18%, aumentado. Então, tem um alto índice de anisocitose. Leucometria de 6,300 com o diferencial habitual. Plaquetas de 130 mil. Um pouquinho baixo, né? Um pouquinho baixo. Lembrar que o fígado produz a trombopoetina, que é o hormônio de estímulo medular para a produção das plaquetas. Por isso que, mesmo o paciente não tenha síndrome de hipertensão porta, numa insuficiência hepática, por exemplo, você pode ter plaquetopenia. E eu tava pensando nisso até. Eu tava olhando de novo ali o exame físico. Mas ele não tem sugestivo assim, de hipertensão porta, não tem a ascite nem exatamente, a palpação do baço, né? Exatamente. Mas assim, pode ter sem esses sinais, né? Mas então, até agora não tivemos nada que fale a favor de hipertensão porta. Aí, vamos ver se o fígado está inflamado primeiro, se ele está antes de disfuncional. As transaminases, TGO de 446, a TGP de 210. Só para lembrar, o normal ali na casa dos 30, mais ou menos, né? Para as duas. Tá bem aumentada, né? Mas a TGO maior que a TGP. Quase o dobro, né? O dobro. Certo. Você falou que esse paciente não é etilícia, né? Não bebe. É porque o que todo mundo, classicamente, para os alunos, né? Quando a gente pega TGO maior que P, a etiologia é uma hepatite alcoólica, né? Vem à cabeça. Esse paciente não tinha como hábito social nem etilismo nem tabagismo. Eu já penso em miopatia. Mas sim, por isso que se não tivesse a questão do fenótipo aqui de icterícia, teria que dosar uma CPK. Tá aqui. fora de contexto, assim, não tem nada... Mas é bom te dar um toque aqui para o pessoal lembrar disso, né? Quando vê isso, às vezes eu... Falei, cara. Tô tratando um paciente com miopatia e você vai avaliar se ele pode usar metrexate ou não.
Aí vem uma TJ aumentada, mas está dentro do contexto da miopatia, né? Então tem que lembrar disso, que pode aumentar com lesão de músculo estriado, né? Muito bem. Gama GT é 1,5 vezes o valor de referência. Fosfatase alcalina, normal. Então aquele negócio de colestase, talvez, já ficou meio provável. Predominou mais lesão hepatocelular do que obstrução, do que canalicular. Exato. Para micterícia, aí a gente já vai pensando... Bom, então agora vamos para os exames de função. Bilirrubina. Então, bilirrubina de 12. Às custas de? Com 9 de direta. Mas tem 3 de indireta. Arredondando aqui, tô falando, né? Então, ó, tá aumentada a indireta, mas principalmente a direta, né? Exato. Pô, lembra aí, só para os ouvintes que talvez sejam alunos do terceiro ano aí, né? Bilirrubina tem a conjugada e a não conjugada, direta ou indireta. Lembra fácil aí, Ricardo? Como é que é? Não, eu lembro assim, quando você... O fígado, né, faz o hepatócito faz a conjugação da bilirrubina não conjugada para conjugada, que é a direta que vai ser excretada. Só que aí quando você tem uma lesão, ou antes, né, do fígado, que aumenta a indireta, né, como uma hemólise, por exemplo, ou quando você tem lesão hepatocelular que você tem dificuldade nessa conjugação, também pode aumentar um pouco a indireta. Mas geralmente quando tem aumento da direta, você tem mais dificuldade de excreção. Pois é. Né? Bom, mas aí o que não bate muito ele tem um aumento grande de direta, mas com as canaliculares praticamente normais. Justo. Isso que está me chamando a atenção. Né? E função, Fábio? Então vamos lá. Continuando. Albumina de 3,5. Limite inferior do normal. Coagulograma com NR de 1,7. Então tem um coágulo aqui mais alargado, certo? Demais exames. Então, só resuminho, a gente tem aqui uma anemia microcítica com uma plaquetopenia discreta, uma hiperbilirrubinemia às custas de direta, ainda que a gente também tem um aumento da indireta. E uma anemia, né? O INR alargado 1,7, albumina limite inferior 3,5. Né? Lembrando que a albumina, até num cenário de uma síndrome inflamatória, ela é uma proteína de fase aguda negativa. Para quem não sabe, para o ouvinte que não conhece esse termo, a gente tem as proteínas de fase aguda negativa, são aquelas que em situações agudas elas caem. Diferente, por exemplo, das proteínas de fase aguda positiva, né? Como ferritina, certo? Muito bem. Função renal, creatina de 1,2. Ureia normal. A urina 1 só chamava a atenção que ele tinha traços de hemosiderina. Traços de hemosiderina? Exato. Tá, tem hemácia na urina 1? Limite... Normal. Normal. E aí, vocês querem mais alguma coisa? Eu tô aqui munido dos exames. Ó, tô aqui, né? Tem um negócio que chama atenção, Fábio. Eu gosto muito de urina 1. Né? Acho que talvez como clínico, como nefrologista, mas você já me deu uma dica interessante aí. Tá? Ele tem anemia com um VCM baixo e com alto índice de anisocitose, porque o RDW é alto. Sim. Então vamos supor que esse doente tenha uma deficiência de ferro. Tá certo? Então, se ele tem deficiência de ferro, acaba, ou ele não come ferro, ou ele está perdendo ferro, ou o ferro está saindo de um canto que ele não devia estar saindo, que é de dentro da hemácia. Tá certo? Então, é um negócio bem simplista aqui, mas talvez seja um raciocínio fácil para os nossos ouvintes aqui. Bom, se ele está perdendo ferro, tá certo? As fezes, a princípio, né, pode ter melena, pode ter enterorragia e tal, às vezes não aparece, né? E você não tem aqui ainda uma pesquisa de sangue oculto nas fezes. Mas vamos pensar aqui, um sujeito de 30 anos, a princípio, não encaixa aí uma patologia gastrointestinal, de tubo gastrointestinal nesse quadro aqui. Tá? Por outro lado, Fábio, ingestão de ferro, se ele não come, né? Você não contou nada que ele tem um fenótipo aí que está emagrecendo só há 20 dias, uma pessoa que está bem de saúde até então. Então isso está me chamando a atenção.
o ferro está saindo de dentro de onde ele não devia, de dentro da hemácia. E aí veio a dica na urina 1. Por que ele ia ter hemociderina na urina 1 se ele não tem hematura? Pois é, eu sei a resposta, mas eu acho que agora eu vou esperar vocês pedirem alguns exames a mais, porque... Isso está me chamando a atenção. Porque o Emerson faz um raciocínio interessante aqui, e que, em tese, não está encaixando as pecinhas, e não estão encaixando, porque se vocês estavam pensando, é um paciente que vem por hiperbilirrubinemia, se você encontrasse anemia e icterícia, você vai pensar num quadro hemolítico. Que a gente esperaria mais bilirrubina indireta. E aqui você tem um perfil de hiperbilirrubinemia direta, né? Então a nossa lupa está em cima do fígado. Isso. Mas você fala assim, bom, anemia pode ser uma anemia de doença crônica, uma anemia inflamatória que a gente chama, né? Ou que é mediada pelo mecanismo da epsidina. Só que você chama a atenção, e nesse caso a anemia inflamatória, ela também tem uma fase microcítica. Então até nisso encaixaria. Mas também é esperado que vocês fiquem intrigados com esse achado da hemociderina, né? Será que ele tem uma hemólise associada? Então, se vocês querem pensar, se você está pensando em hemólise, Emerson, o que você quer de exames? Bom, vamos pensar assim, hemólise, fácil. Você tem DHL? Tem. 700. 700. Acho que o valor normal é no caso 250, mais ou menos. Mais ou menos. Então, uns 3 vezes o valor normal. Pô, mas tem uma doença no fígado também, né? Que também... Que poderia aumentar DHL. Tá? Então, eu fico meio pé atrás aí com esse o DHL mostra uma lesão celular, mas não necessariamente da hemácia. Da hemácia. Então vamos lá. Tá? Então, assim, é pena que você não tem aptoglobina, você tem? Eu tenho. Ah, acredito. Você tem aptoglobina? Tenho. Na emergência. Aqui, ó. Não, na emergência não. Ele tá me mostrando aqui, pessoal. Aqui o paciente foi internado. O que é aptoglobina, Fábio? Dá um pitaco aí, cara. A aptoglobina, se vocês estiverem pensando numa causa hemolítica, ela vem baixa. Por quê? Então, ela vem baixa, porque você não tem a parte de conjugação... Porque, a aptoglobina vai captar o ferro livre. Não vai captar o ferro livre, exatamente. Isso. Então, olha só. O valor da aptoglobina veio de 20 e a referência é de 25 a 190. Acabou, então... tem ferro livre rodando, cara. Exato. Você me deu aptoglobina, tem ferro fora de onde ele devia estar, fora da hemácia. Exato. Então tem hemólise. Ponto. Acabou. Exatamente. Agora precisamos achar o motivo. Agora, quer confundir um pouco? Quer confundir um pouco? Com hemólise, pensar em hemólise autoimune. Isso, é importante pedir então, cumbis. Aí você me ajuda. E um cumbis bem feito. Um cumbis bem feito, né? Se o cumbis foi bem feito, já não te garanto, mas não, só para o ouvinte entender, assim, dependendo da técnica, você colhe, você leva logo para fazer o exame, e da técnica que você usa de cumbis, às vezes vem muito falso negativo. Então, vir negativo o cumbis não exclui a hemólise autoimune. Mas, né, assim, não reforça também a hipótese de hemólise autoimune se vier negativo, né? Ó, o cumbis veio negativo. Então, em tese, a hipótese de autoimune... Porque, assim, se pensar que o paciente possa estar tendo hemólise com lesão hepática, pensar numa condição autoimune faz todo sentido. Sim. Jovem, né? Exato. Então, cumbis negativo. Então, a gente fechou aqui a hemólise, porque tem um DHL alto, ainda que pudesse confundir. Mas aptoglobina baixa? Mas com aptoglobina baixa, certo? Então, isso fechou para hemólise. Cumbis negativo, exclui ou deixa muito improvável a hipótese da autoimune. Os reticulócitos foram solicitados. Como é que você espera o reticulócito, Bruno, se for uma anemia... hemolítica, ou eventualmente até uma anemia ferropriva junto aí. Como é que você acha que pode ser? Não, a resposta esperada é que eles sejam aumentados, né? Tem um aumento, assim, que a gente tem que corrigir, né? Tem um aumento esperado, habitual, e tem um aumento que seria um aumento além do habitual, que a gente tem que corrigir ou pelo hematócrito ou pela hemoglobina, né? Você sabe que eu esqueci como é que faz essa correção. A forma eu não lembro de cabeça. Não, pera lá, eu lembro aqui, ó. É o seguinte... O conceito, é mais importante o conceito até, né? Como o valor, você pode pedir o valor absoluto dos reticulócitos, e aí você usa o termômetro de 100 mil. Acima de 100 mil você tem reticulocitose. Quando se usa o valor absoluto, não há necessidade de correção. Agora, a maioria das vezes, o reticulócito vem em percentual. Isso. É o que vem então, assim, dos glóbulos vermelhos veio tantos por cento de... Agora, vocês concordam comigo? Que, por exemplo, aqui nessa mesa, o Bruninho representa 25%. Se tivéssemos 10 pessoas aqui, ele seria 10%.
Então, às vezes, quando você avalia em percentual, você pode ter um superdimensionamento do valor de reticulócitos a depender da quantidade de hemácias. A depender do hemácias. grau de hemácias. Então, quanto mais intensa é a anemia, certo? Maior percentualmente vai ser o valor do reticulócito. Então, você tem que corrigir pelo valor da anemia. Sim. Então, uma forma de você fazê-lo é o reticulócito corrigido, é o valor do reticulócito encontrado, vezes o valor da hemoglobina do paciente dividido por 15. É uma regra de 3, né? Que a gente faz, é uma regra de 3. Depois, tem até uma segunda correção, uma mais complexa, quem for procurar isso no UpToDate, porque é o seguinte, o reticulócito em corrente sanguínea, ele tem um tempo de maturação à hemácia de mais ou menos 24 horas. Por isso que ele serve muito bem para você avaliar a produção medular. Porque a medula produz, no dia seguinte aquele reticulócito é hemácia. Então tudo que tiver de reticulócito foi produzido agudamente. Só que nas anemias mais severas, você começa a ter recrutamento de pró-reticulócito, que são células, são o precursor do reticulócito. Sim. Que ele tem um tempo de maturação um pouco mais longa. E isso pode confundir, porque o reticulócito produzido hoje, ele é reticulócito amanhã ainda. Então, é igual o R1 interno. Exato. Entendeu? Então, a depender do hematócito, há uma outra correção que você poderia fazer de dividir ainda por um outro fator, 1,5, 2, aí depende do hematócito. Isso ninguém memoriza, você consulta. Esse reticulócito que eu estou dando aqui já está corrigido, ele veio de 2,1, então ele não é aumentado. Só que aí tem um raciocínio interessante, Emerson. E para fazer esse raciocínio, eu vou te dar aqui a cinética do ferro, posso? Pode. Olha só. O paciente tem um ferro sérico de 50, que é baixo. Normal. Normal, né? Aqui, no nosso laboratório é 75 até 175. Então vamos lá, ferro baixo. Com uma ferritina, ainda que se pensa em paciente agudo, né, proteína de fase aguda positiva, que ela se eleva, a ferritina veio de 45. Nossa, baixa essa ferritina, hein? Veio baixo. E índice de saturação baixo. Calma, então ferro baixo, ferritina baixa, saturação baixa. Padrão ferroprivo. Ferroprivo. Tá faltando ferro. E a gente tava falando que tinha hemólise. Pois é. Existe uma situação em que a gente pode ter pacientes com hemólise mais subaguda crônicas, em que o paciente, e principalmente e essa hemólise tem que ser intravascular, que aí o paciente, quando degrada essa hemoglobina, ele perde ferro na urina. E aí, se você tiver uma queda do estoque, ainda que seria esperado, uma anemia, uma medula hiperproliferativa, ela não tem condições de fazê-lo pelo fator carencial do ferro. Sacou? Sei. Por conta disso, a gente pode concluir que essa anemia, hemólise que o paciente está apresentando, ela não é aguda. Já vem de longe. Já vem de longe. Então vamos voltar no tempo? 5 anos atrás, aquele episódio de icterícia que ele teve, será que tem alguma coisa a ver com a doença que ele intensificou? E se for uma doença que a hemólise pode oscilar, né? Sabe em que doença a gente vê muito isso de anemia hemolítica com estoque de ferro baixo? HPN, hemoglobinuria paroxística noturna. Sim. Que o paciente fica fazendo hemólise e nunca são hemólises maciças. Então ele faz hemólise crônica, a sintomatologia é muito insidiosa. Então às vezes ele não tem aquela medula hiperproliferativa, não tem aquela baita reticulocitose, como se fosse uma hemólise numa condição, numa doença, numa PTT, por exemplo, numa síndrome hemolítica urêmica. Aí você pega uns reticulócitos estourados. E agora? Eu já vi lúpus também. Lúpus com cum positivo, né? Uma anemia hemolítica autoimune mesmo, mas não aquela paciente interna que a gente costuma ficar assustado, que cai muito. Não, mantendo a hemoglobina de 10, mas com o cumbis mantendo alterado, né? Positivo, mesmo tratando. A gente teve que aumentar a imunossupressão e tal para parar. E assim, meses ficou assim. Então, às vezes, a depender do grau de perda de ferro pela urina, pela degradação da hemoglobina na corrente sanguínea, o paciente pode ter baixo estoque. Sim. E a medula não responde tão bem. Então, isso aqui quebra um pouco aqueles fluxogramas que os cursinhos, ou que mesmo que a gente fala, dividir as hiperproliferativas das hipoproliferativas e colocar o reticulócito como um discriminador. Então, a gente não pode ficar engessado nesses conceitos, né? Bom, nós estamos com um caminho agora, Bruno, que eu quero saber, não sei se você ajudou a cuidar do doente. Não, o Bruno não. Não ajudou? O Bruno não ajudou. Acho que essa época eu não estava na enfermaria. E aí eu quero saber que, assim, tudo bem, nós já fizemos um raciocínio aqui, a gente tem exames que devem ter
aparecido ao longo da internação do paciente. Fábio, como é que foi a evolução do quadro desse paciente daí para frente? O que ajudou foi o 3º dia da internação. Nesse dia, o paciente evoluiu com um quadro de agitação psicomotora. Então, assim, e ele começou com um discurso acelerado, né? Aparentava que ele estava tendo alucinação visual, porque ele começava a conversar com a parede. Uma psicose. Né? Ele começou a falar umas coisas nada a ver, tipo, o Palmeiras é campeão mundial. Vixe, anotei. Aí fica mais grave, né? Pode pedir, anotei. Então, e ao exame neurológico, nesse momento, destro normal. É importante falar isso, porque pacientes com insuficiência hepática podem fazer hipoglicemia. Certo? Então, assim, ele tinha o destro normal, ele tinha uma incoordenação de marcha, tremores em membros superiores e inferiores, não tinha flapping. Então, você não acha que isso era encefalopatia hepática clássica, né? Não. E ele tinha algum grauzinho de distonia. Tá, então se não era encefalopatia hepática, Bruno, tem alguma outra coisa que a gente não está sabendo o que é. Agora tem que juntar esse quadro, né? Essa anemia hemolítica, o acometimento hepático agudo, que ele tem também, e esse quadro de psicose, né? Que o Fábio está falando para a gente que não é encefalopatia hepática. Não é. Eu sinceramente não tenho ideia. Eu consigo juntar as coisas. Em jovem... não é encefalopatia. O Fábio está dizendo para a gente que ele achou que não era encefalopatia hepática. Quando eu começo a pegar muita coisa assim, eu tenho que pensar em lúpus, né? Mas ele não parece ter nada autoimune, aparentemente, assim, então... Não sei, mas... Eu não sei porque que o Fábio acha que não é encefalopatia hepática. Sistema nervoso central. O fígado, o paciente grave que precisou de transplante de fígado, eu só vi na novela uma vez. Teve uma novela, para quem é mais velho, teve uma novela da Globo uma vez que um dos personagens era uma menininha que tinha lúpus e evoluiu para transplante hepático. A gente falou, por que não puseram renal, né? Que tem tantos, puseram hepático. Então não é comum ter uma doença hepática grave no lúpus, né? Mas é possível, é descrito. E anemia hemolítica, né? Que apesar do cúmulo estar negativo, também ainda não é totalmente descartável uma doença autoimune. E é jovem, só que é homem, né? Não é tão frequente. Mas... Você sabe que, assim, respondendo... Por que você acha que não é encefalopatia hepática, Fábio? Porque aqui o quadro, se você for ver sindromicamente, é uma psicose. É psicose, E aí... Tem psicose lúpica. Então, assim, então olha só. No quadro de encefalopatia hepática, o paciente cursa com rebaixamento do nível de consciência, né? Então, primeiro tem aquela alteração do sono vigília, flapping... Mas ele pode oscilar também no começo. Ele pode, como se fosse um delírio. Mas aqui o quadro é muito clássico. E aí, eu queria chamar a atenção, em 5 minutinhos... Você tem 2. Tenho 2? Então, a diferenciação da psicose primária das psicoses secundárias. Porque isso eu acho que... Eu não gosto muito quando os nossos residentes, os nossos internos, identificam um paciente com um quadro de agitação psicomotora e chama, por exemplo, psiquiatria. Né? Então, é igual o episódio, não sei em que temporada a gente gravou, de diplopia. Chamar oftalmo. A gente tem que saber triar quando a causa não é do oftalmologista, quando não é do psiquiatra. Sim. Então, por exemplo... Um sintoma psicótico que acontece depois dos 30 anos de idade é mais infrequente que isso seja uma psicose primária. Sem fator familiar, também é improvável. Com quadro de alucinação, ainda que um paciente esquizofrênico possa ter alucinação visual, a maior parte dos casos é auditiva. Então, o visual tem que chamar um pouco a atenção de causas secundárias. Não há sintoma depressivo associado, certo? Que também denota que não seja... Porque com sintoma depressivo é pensar na psicopatia primária. O paciente tem sintomas sistêmicos concomitantes. Então, aqui a gente tem que pensar que essa psicose é do clínico. E aí, eu posso dividir as causas em 3 grupos. Primeiro, de drogas. Que você falou que ele não tem. Que ele não usa, então não tem droga simpatomimética, não faz uso do Lucinda, Scarf Diamonds, LSD, Zolpidem, isoniazida. Cara, depois eu tenho história para contar de Zolpidem. Corticoides, né? Então, a psicose por corticoide. É verdade. Então, assim, não tem drogas nesse caso. Doenças neurológicas.
Né? Então, primárias, assim, né? Primárias, assim, massa do sistema nervoso central, certo? Você tem esclerose múltipla, doença de Huntington e Parkinson. Não tem contexto para essas doenças, né? Não tem as causas traumáticas também, nada de história. E aí você entra nas miscelâneas clínicas. Aquele quadrinho que tá lá de outros, que aí ninguém sabe, ninguém lê, né? Aquele outros, então, né? tem 3 doencinhas aqui, ó, que a gente fala que é a doença celíaca, com ou sem fator carencial, a doença de Wilson, o lúpus do Acaiaba, né? As condições carenciais, deficiência de B1, B6 e B12, a doença de Lyme, que o Bruno acredita que não tem no Brasil. Cara, eu vi um caso. Eu acho que é um caso. Né? Lyme-like. Ele falou Síndrome de Bajo Yoshinari, que foram os médicos brasileiros que descreveram riqueza. Depois a gente dá um riqueza. Acho que é uma riqueza. E diferente do tipo... Mas é outra riqueza. Eu lembro isso, do tipo lá. É uma versão brasileira. E por fim... AIC São Paulo. E por fim, as encefalopatias, as encefalites paraneoplásicas. A encefalite límbica e a anti-NMDAR, que é do teratoma de ovário. Fábio, eu confesso para vocês aqui que todas essas doenças que você falou aí, o lúpus a gente já viu com alguma frequência, dessas miscelâneas que você comentou, tá certo? O Wilson, eu acho que eu... eu não falei HIV, toxo... Não, HIV, toxo... Sífilis, né? Também entram... Mas essas doenças últimas que você falou aí, eu confesso que lúpus é o que a gente vê aí no dia a dia. Tá certo? Psicose não é comum, né? Essas miscelâneas, desse grupo último aí. Tá certo? Mas eu acho o Wilson, eu só falei, nunca vi, tá certo? Eu vi uma vez na residência, ou pouco vi, tá certo? Eu não lembro, assim, são doenças complicadas, assim, que a gente não vê, assim, no dia a dia. A gente estuda mais e fala mais do que vê. Mas eu acho que eu captei vossa mensagem. Só para esclarecer aqui, o Lyme é a Borrelia, né? Borrelia. A febre maculosa é a riqueza. Então corrigindo. Mas eu acho que eu entendi o que o Fábio estava falando, que ele achava que não era encefalopatia hepática. Ele estava dando a dica para a gente pensar em algo que também envolva o sistema nervoso central. Tá. Né? Então, a gente já tem um envolvimento hematológico, hepático e sistema nervoso central. Aí dessas miscelâneas que ele falou, aí tem algumas, né? Tem aí, Bruno, alguma sugestão? Tem, não, eu só queria falar que essa semana a gente teve uma aula muito bacana com uma psiquiatra aí, Ana Carolina, e ela falou que causas de psicose secundárias, investigar causas orgânicas, é mandatório fazer exame de imagem nos pacientes, né? Porque muitas vezes, não estou falando caso Fabini, só para complementar. É que tem as causas neurológicas, né? Porque algumas vezes o paciente está fora da faixa etária, você acha que tem uma causa orgânica por trás da psicose, tem que descartar não só lesões expansivas, mas outras doenças infecciosas do nervoso central, inclusive coleta de líquor, né? Sabe que teve um caso que me marcou na emergência, quando eu era residente, que a família levou um senhor porque ele não parava de rezar. Rezava. Falou, ele nunca foi religioso, ele estava com um monte de crucifixo e não parava de rezar, e todo mundo que passava ele queria abençoar e tal. E eu chamei o residente da neuro, falei assim, me ajuda que a família não sabe dizer, porque ele tinha alguma coerência no discurso, mas ele estava com um comportamento diferente do habitual. Aí o residente teve uma sacada que eu achei interessante. Ele falou, já que ele estava rezando, falou assim, mas então me diz uma coisa, qual o nome do Papa? Ele não sabia. Falou assim, não, vamos colher líquor, vamos fazer imagem. Porque se ele estava manifestando assim, sei lá, uma convulsão religiosa ali, é porque ele deveria saber bem dessa parte, né? Então você vê como é difícil às vezes diferenciar, né? E aí ele falou, não, aí nesse aí, não saber o Papa e não parar de rezar, tá estranho, né? Todo mundo conhece o nome do Papa, né? Então, ele falou, eu acho que ele não tá muito coerente agora, não. Agora, ô Bruninho, já que você falou de imagem, a gente acabou fazendo imagem. Eu imaginei, falando que vocês tiverem... Então, imaginou, gostei. Imaginamos, então, aqui o paciente, ele fez uma ressonância, e aí em T2... você teve um hipersinal em núcleos da base, aquele sinal face de panda.
Face de panda. Eu já li isso em algum lugar. Sabe, eu não li isso em nenhum lugar, Fábio. Então, eu sou bem honesto aqui. Eu não li isso. Eu já li e eu falei, isso aqui é ridículo, não vou usar nunca. Parece. Agora o Fábio trouxe isso. Parece um koalinho, um pandinho ali, parece. E qual o significado de... Não confunda panda com koala. Então, olha só, porque... Só para juntar, então, como é que a gente aqui seguiu, né? Então, um paciente que tem sinal de uma hepatite aguda grave, porque como não há encefalopatia, a gente vai falar em insuficiência hepática. E só para a gente falou da bilirrubina lá, quando tem lesão hepatocelular, você também libera a bilirrubina conjugada. Então, por isso que às vezes até aumenta mais do que a não conjugada. O paciente tem hemólise, como o Emerson colocou, não imunomediada, evolui com um sintoma neuropsiquiátrico. Então a gente começou a pensar, a gente foi nesse caminho da psicose, na miscelânea ali, a gente pensou em doença de Wilson. E esse face de panda aí, Fábio? É clássico do Wilson. O panda chama Wilson. Wilson. Do filme lá do Tom Hanks, que tinha o Wilson, que a bolinha era... A bolinha. A carinha lá. Tá. E aquele negócio que dá no olho lá do Anel de Kaiser Fleischer? Repete aí, Fábio. Kaiser Fleischer. Kaiser Fleischer. Então assim, o paciente aqui, a gente pediu a avaliação do oftalmo, e ele tinha esses anéis de Kaiser Fleischer, mas eu queria chamar a atenção o seguinte, então, que é a doença de Wilson, né? Então, uma doença autossômica recessiva, ela é rara, certo? Ela acomete um gene que chama ATP7B, que ele é responsável, né? Então, o paciente com a doença de Wilson, ele tem uma incapacidade de excretar o cobre. Então, ele não consegue fazer o acoplamento do cobre na apoceluroplasmina, que é a precursora da celuroplasmina. Então, ele não consegue mobilizar esse cobre. Então, ele acaba tendo uma quantidade de cobre livre na corrente sanguínea aumentada. Certo? Então, a gente faz o diagnóstico. Para quem está vendo no YouTube, aqui está o slide que a gente coloca essas causas de miscelânea, de psicose secundária. Então, assim, o paciente ele tem níveis de cobre sérico muito aumentados e o cobre pode se depositar em vários órgãos, né? Mas particularmente fígado, sistema nervoso central, córnea, que tem, inclusive você tem a hiperpigmentação formando os anéis, rins. O quadro renal é muito infrequente, mas ele pode dar uma tubulopatia, inclusive com síndrome de Fanconi. Sim, lesão tubular. Importante. E o paciente faz hemólise. Por que ele faz hemólise? Porque esse cobre livre nessa corrente sanguínea, ele se liga na parede da hemácia. Certo? E a torna mais propensa ao fator hemolítico. Certo? Então, o paciente, ele tinha tudo. Ele fecha assim. E não é autoimune. E não é autoimune. E o acometimento hepático é que chama a atenção para o ouvinte que ele pode ser variado. Ele pode ser uma hepatite crônica, inclusive evoluindo para cirrose. Ele pode ser uma hepatite aguda grave com insuficiência hepática, entendeu? Ou até mesmo um paciente que tem uma mera esteatose. Então, assim, e o diagnóstico a gente vai confirmar, principalmente aqui. Você tem como exames laboratoriais, você poderia usar a celuroplasmina, certo? Já que você não consegue acoplar, ela fica baixa. O único problema é quando você pega a manifestação com hepatite aguda grave, é que a celuroplasmina é uma proteína de fase aguda positiva. Então ela pode vir ela pode vir na faixa normal, um pouco mascarada pelo processo agudo. Então ela não é um bom exame, em tese, para pacientes com esse cenário clínico. A despeito disso, nós dosamos. E ela de fato veio baixa. Ela veio de 16, é menor que 20. Mesmo inflamado, né? Quer dizer, valoriza mais. Então, o outro exame é você pegar assim, qual que é a principal via de excreção, né? O paciente não consegue ter excreção biliar do cobre, vai sair tudo pelo rim. Então, a gente dosar o cobre na urina de 24 horas. E quando ele vem maior que 100, ele é muito sugestivo, ele é confirmatório para a doença de Wilson havendo contexto clínico. E no caso da paciente, acho que veio 120. Deixa eu pegar aqui na minha cola dos exames. 120, certo? Então, assim, ele tinha tanto a celuroplasmina reduzida, como o cobre urinário aumentado. Quando existem cenários dúbios, né? Então, assim, que você tem um cobre urinário que vale de 40, 60 até 100, nessa faixa que não é definidora, a recomendação da literatura é você partir para uma biópsia
que pode ser de qualquer órgão, né? Mas o mais fácil que você tem certeza que tem depósito de cobre é no fígado. Certo? Então, assim, o interessante foi que esse paciente fechou para a doença de Wilson. A nossa sorte, né, vamos dizer assim, porque facilitou muito a percepção do diagnóstico a hora que ele faz o quadro psicótico. E foi pré-insuficiência hepática. Ele poderia ter evoluído como insuficiência hepática aguda, ter sido um quadro mais grave, mas houve tempo hábil para que a gente pudesse tratá-lo. Ele acabou indo para a UTI. E a gente trocou um tratamento que a gente usa quelantes de cobre e sais de zinco. Né? Os sais de zinco para impedir a absorção do cobre e os quelantes para tentar aumentar a excreção do cobre. Então, a gente hoje o que tem o melhor é o trientine, né? Só que ele é caro. Então, a gente acaba usando a D-penicilamina. Penicilamina. Certo? Ô Bruno, conta pra mim, cara, um negócio aqui. Como é que não gosta de clínica médica, né, cara? Bacana. Diagnóstico fantástico aí. Tá certo. Eu acho um negócio assim, apesar das especialidades que a gente faz, né? Quando a gente consegue unir, tá certo, esse conhecimento clínico geral, né? E ter um caminho de um raciocínio razoável, você não precisa ser especialista às vezes, né? Você precisa ser o grande cara, vai ser... Você tem um conhecimento, sabe mais ou menos para onde caminhar, tem um raciocínio clínico onde você associa os conhecimentos de várias especialidades. Eu acho que isso é fantástico, sinceramente. Eu gosto a gente fala brincando que cabe ao diagnóstico anatômico, síndrome, o cara do exame físico, mas eu acho isso muito legal. A gente tentar encontrar o dado indubitável que restrinja as hipóteses diagnósticas, ou você vai juntando síndromes, né? Você fez um raciocínio muito legal da hemólise, aí você casa hemólise, insuficiência hepática, aí ele apresenta o quadro psicótico, característica de psicose secundária. A hora que você vai juntando, aquelas intersecções dos conjuntos de matemática lá, vai te sobrando poucas hipóteses. Porque a gente, sinceramente, é difícil fazer diagnóstico. Diagnóstico não é fácil. Eu acho que tratar é mais fácil que fazer diagnóstico. De longe, tá certo? Mas fazer diagnóstico é a coisa mais difícil que eu acho para fazer. E é o que você falou, às vezes a gente não precisa saber, a gente não tem como saber tudo, é impossível, né? Mas você tem que ficar intrigado, você tem que voltar para casa, Bruno. Você tem que abrir o livro, né? Hoje a gente abre o computador, né? E vai procurar. É isso aí. Vai procurar que a gente vai achar, tá certo? Então, tem um pouco de paciência que a gente vai achar. Eu, como não conheci o caso mesmo, tá certo? Eu aprendi um bocado hoje, tá certo, com vocês. Deu para revisar alguns conceitos que eu tinha. Para falar a verdade, o Wilson, eu não lembro qual foi a última vez que eu vi um caso de paciente com Wilson. Ela é rara, eu vi 2. Tá certo? Eu não lembro. Não lembro mesmo. Acho que eu vi uma vez. Investigação. Tá certo? Também não. Uma discussão de caso clínico, mas eu não lembro quando foi. Acho que faz bastante tempo. Pra eu não lembrar assim, eu tenho uma memória razoável para caso. Tá certo? E não me recordo, cara. Né? Não é diferente. E foi legal a construção, né? O próprio caso foi aparecendo as coisas. Né? Muito bacana. Que ajudou no raciocínio. A gente tem por hábito trazer aqui alguns casos, às vezes, que são mais desafiadores. Isso não quer dizer que os casos mais simples também não sejam, né? Você quer ver um caso desafiador, muitas vezes, e é simples? Pielonefrite aguda. A gente já discutiu aqui em temporadas passadas. Tem situações em pielonefrite aguda, Bruno, que são extremamente difíceis de tomar decisão. Né? Outra doença relativamente simples, comum com intersecções complicadas, é pneumonia. Sim. Tá certo? Então, pneumonia, às vezes, parece simples, mas não é. Tá? E esse caso que você trouxe parecia um caso, e era um caso muito complicado, por sinal, um diagnóstico muito incomum. Ô Bruno, eu tô louco para saber o que tem no seu lado direito, aí do lado do seu computador, cara. Você falou que tinha umas mensagens para dar, umas recomendações. O que você tá... Eu lia muito livro de... Eu não acho que é autoajuda, livro de aprimoração do conhecimento, vamos falar assim, né? Aí minha filha veio pra cá um mindset, tá? Minha filha veio pra cá e falou, pai, por que você não começa a ler livros de história, né? Eu lia, mas foi muito tempo. Aí ela me deu um Frankenstein, que eu li há um tempo atrás, há um mês atrás, e achei interessante, né? Aí eu mudei um pouco o foco. Agora eu tô lendo esse daqui, mostrar pro pessoal aqui. Ele chama 1984. Né? A filha já leu esse livro, mandou eu ler, eu não li ainda, cara. Do George Orwell. Ele escreveu após a Segunda Guerra Mundial, e 6 ou 7 meses depois que ele escreveu, ele morreu. 40 e poucos anos, chegou a 50 anos. Só que você lê esse livro, né? Que foi escrito naquela época, parece que ele está aqui e está terminando de escrever o livro. Assim, é sensacional o livro. Bem bacana. Abre a cabeça, a gente entender melhor as coisas, né?
E é legal porque tem uma história, tem uma narrativa interessante. Conhecimento, mas tem uma narrativa interessante, né? De uma história de amor ali, que te prende também. É bacana. Falta 20 páginas, acho que eu vou terminar de ler ele hoje ainda. Tá. Sabe o que eu gosto de ler, cara? Cara, eu gosto de ler romance policial. Cara, eu gosto de me divertir lendo, cara. Assim, eu leio umas coisas bem pesadas de vez em quando. Acabei de ler a biografia do Barack Obama, que é muito boa, por sinal. Tá certo? Mas eu gosto de ler romance policial. Tá? E coisa de tribunal, assim, de juízes. Os negócios meio para poder divertir a cabeça. Eu gosto assim pra filme, série. Não gosto muito de documentário, que você quer distrair, né? Na hora de lazer. De lazer, né? Tá. Aí pego policial também, suspense. Vai poder divertir um pouco. Ô, Fábio, eu sei que você gosta de futebol, né, Fábio? Eu gosto de esporte de modo geral. De esporte em geral. Tem camisa de vários times aqui, já apareceu nas nossas gravações com camisa de todos os times aí. O que você está aproveitando ultimamente assim, de esporte, que está te chamando a atenção, Fábio? De assistir ou de... Dos dois, de assistir, de participar e tal. Praticar, eu estou numa fase que eu jogo tênis e faço natação. Né? Então, assim, os dois que eu fiz na minha adolescência e infância. Eu tenho me envolvido mais com futebol porque o meu filho mais velho, tem 9 aninhos, começou a se encantar. Então eu tô aproveitando da paixão dele, porque eu tava um pouco... O meu time do Acaiaba, né? Não é surpresa que nós somos São Paulinos. Não foi por causa do São Paulo que ele se encantou. Não foi. E eu tô tentando fazer uma força para que ele seja São Paulino. Né? Vai virar corintiano. Faz com ele não. Mas aí, pra quem não conhece aqui a região, na nossa região, a cidade de Rio Preto, os dois times da cidade estão na Série A3 do Paulista do Rio Preto e na B, na segunda divisão América, quebrados. Do lado tem o Mirassol, Na nossa vizinha Mirassol, o time acabou de ganhar a Série C do Brasileiro, tá na primeira divisão do Paulista. O que eu fiz? Eu comprei o carnezinho pra assistir todos os jogos do Mirassol. Que é o Leão, né? Que é o Leão. Então, comprei camiseta do Mirassol pra mim e pra ele. Tem cadeira cativa lá. Inclusive, amanhã vai ter Mirassol e Palmeiras. E ele tá empolgadíssimo. Então, assim, a novidade esse ano é que eu voltei aí a estádios, só que pra assistir o Mirassol. Olha que legal. Bacana. Tá certo. O pessoal, na falta de mais assunto, na falta de mais casos clínicos, esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio.